Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz. Esse é o nosso desejo de sempre e a importância de buscarmos a paz é fundamental. Não é coisa fácil não, porque depende muito da nossa observação, da nossa conduta, do nosso entendimento a respeito da vida, da aceitação a respeito das coisas que nos envolvem. Então é todo um trabalho que temos que realizar para podermos nos sentir verdadeiramente em paz. É uma conquista. O nosso querido professor José Herculano Pires escreveu uma obra fruto do seu trabalho de conclusão de curso de faculdade, né, nível superior, ali lá pelos final dos anos 60, 70, por ali, né? Final dos anos 70 não, porque foi o período que ele veio a desencarnar. E como acabei de dizer, no final dos anos 70 foi a desencarnação dele, foi alguns anos anteriores, onde o Herculano, na sua conclusão de curso, escreveu um livro cujo título é O Ser e a Serenidade. Fruto de todo esse trabalho, ele se formou em filosofia e foi professor, né, na faculdade também, e ele fala exatamente dessa questão aí, né, da conquista da paz, que é um trabalho de desenvolvimento, de percepção, de treinamento para que a gente encontre, né, a serenidade, como ele chama, né, que é no sentido da paz. Essa é a ideia, né? Mas que não existe paz sem conflito. A questão é como a gente age diante do conflito, ou seja, da vida como ela é. Então, esse é o desejo que eu, para mim mesmo, né, e desejo para todo amigo ouvinte, essa luta, esse trabalho incrível da conquista dessas coisas. Mas aqui eu me chamo Henrique Parente, estamos estudando o livro Obras Póstumas no programa Luz da Penumbra, que estiver ouvindo, seja pelo radinho de pilha, pelo rádio elétrico, pela internet e por outros meios possíveis, muito bem-vindos aqui. Nós estamos estudando essa obra, como também todas as outras obras do codificador são estudadas também no Luz da Penumbra, e nós estamos dando seguimento aqui, né, a uma parte vinculada aqui aos homens duplos e das aparições de pessoas vivas. Nós paramos aqui em um determinado ponto, porque o assunto é vasto a respeito disso aí. Kardec teceu um texto, né, falando a respeito da publicação de um emérito professor, e ele depois começa a tecer alguns comentários, que é a parte onde a gente parou aqui no último programa, e eu vou só retomar aqui, para a gente não ficar no meio do caminho sem entender, a observação de Kardec a respeito, né, do que ele veio comentando. Ele diz o seguinte, que a importantíssima questão de bicorporeidade e dos agêneres tem sido até hoje deixada no segundo plano pela doutrina, ou seja, pela ciência espírita, na falta de provas suficientes para a sua elucidação. Aqui de cara a gente vê que existem conteúdos que demandam, né, e dependem de outras circunstâncias para que eles possam ser verificados nesse campo, né, científico. No entanto, muitas vezes obtemos, como ele vai comentar a seguir, evidências incríveis a respeito disso aí, mas que tudo tem o seu tempo para que possa, né, fazer sentido para a vida científica, para que isso possa ter realmente condições de ser verificado. Estas manifestações, continua ele, por mais singulares e incríveis que pareçam à primeira vista, sancionadas pelas narrações dos historiadores mais sérios da Antiguidade e da Idade Média, e confirmadas por fatos recentes, anteriores ao Espiritismo ou contemporâneos dele,
não podem ser postas em dúvida. O Livro dos Médiuns, no artigo intitulado Visitas Espirituais entre os Vivos, e a Revista Espírita, em numerosas passagens, confirmam-lhes a existência de maneira irrecusável. E aqui que nós vamos dar seguimento, a esses comentários de Kardec na observação, que nós paramos aqui exatamente neste ponto. Seríamos agradecidos aos nossos correspondentes que quisessem fazer deles um estudo especial, por si ou por intermédio dos espíritos, e nos comunicassem o resultado das pesquisas no interesse do conhecimento da verdade. Eu pararia aqui um instantinho e chamar a atenção a algo que eu considero muito importante. Porque aqui a gente percebe a Kardec, o quanto ele era aberto, ele não era uma pessoa fechada. Porque acusaram Allan Kardec de muitas coisas, de fazer uma obra um tanto pessoal, como já lemos aqui no início do livro. Kardec era acusado de ir depressa demais, outros o acusavam de ir devagar demais. Então a gente vai encontrar muitas coisas, outras tantas, a respeito da pessoa de Allan Kardec, que não correspondem à sua personalidade. E só um estudioso, alguém que vai ali observar, nem sempre nas entrelinhas, mas observar mesmo em fatos, pela maneira dele conduzir as coisas, que ele não era esse tipo de pessoa. Então aqui a gente já vê de cara o quanto aberto ele considerava a opinião das pessoas. Agora, é claro que ele precisava traçar uma linha de comparação, de pesquisa, de ponderação, e não publicar qualquer coisa como se fosse verdadeira. E isso Allan Kardec não fazia. Ele não publicava qualquer coisa que vinha do plano espiritual como se fosse verdade. Isso é algo que a gente tem que perguntar se no trabalho da exposição e da publicação de obras cujo título é Espiritismo, se isso é levado em consideração. Se tudo que vem do plano espiritual, não importa quem esteja psicografando ou o espírito que esteja assinando, não importa. Será que isso realmente foi ponderado, foi analisado? Muitas vezes, num curso próprio de um romance, por exemplo, a gente ali tem uma história, um conto. No entanto, às vezes aquele conto não causaria problema nenhum, dano nenhum. É importante a gente salientar que a própria codificação considera a obra, os romances em si, como obras de ficção. E normalmente nós tomamos como obras reais, essas que chegam até a gente. Mas, não fazendo aí juízo a respeito disso aí, é importante a gente verificar o conteúdo. Então, é claro que os nomes que trazem, eles não vão garantir, mas trazem para nós uma sensação de segurança, porque a gente sabe que são pessoas corretas e pessoas muito boas. Mas isso não quer dizer 100% que essas pessoas também não possam ser enganadas, como nos ensina lá o Livro dos Médiuns. Então todo esse conteúdo que vem do plano espiritual, ele precisa ser verificado, analisado, comparado e ver se está de acordo com alguma informação de caráter histórico, científico ou não, ou do ponto de vista moral, para ver se aquilo corresponde a uma realidade do que a gente pode compreender, para depois aí sim ser publicado. Mas eu não estou aqui acusando este ou aquele. A minha intenção é levantar a questão de reflexão a respeito disso aí. Então Kardec ele realizava essas coisas para que pudesse trazer um conteúdo para o grande público com o máximo de segurança possível, para não ficasse também ao encargo da sua opinião pessoal. Então ele realmente realizava um trabalho científico. Aqui a gente vê Kardec com uma atitude, uma mente muito aberta, até desejando que pessoas estabelecessem uma pesquisa e trouxesse para ele resultados a respeito desses temas que a gente está veiculando aqui. Ele está comentando a respeito da bicorporidade, a respeito da aparição de pessoas vivas, pessoas que se veem, ela própria vê ela, e é até estranho falar assim, mas
conversa consigo mesmo. E nesse ponto, Kardec questiona a situação, mas isso está lá nas obras, não dele, mas de outras pessoas. Então, como a gente já leu aqui, algumas questões nesse sentido. Então, ele tem todo esse cuidado, né? Então, vamos dar seguimento aqui ao que a gente está lendo a respeito. Percorrendo rapidamente os anos anteriores da revista Espírita, né? E aproximando os fatos ali assinalados e as teorias emitidas para explicá-las, ou explicá-los, falando melhor, chegamos à conclusão de que seria talvez conveniente dividir os fenômenos em duas categorias distintas, o que nos permitirá dar-lhes explicações diferentes e demonstrar que as razões que se opõem à sua aceitação são mais aparentes que reais. Olha que coisa interessante, né? Então, chegamos à conclusão de que seria talvez conveniente dividir os fenômenos em duas categorias distintas, o que nos permitirá dar-lhes explicações diferentes e demonstrar que as razões que se opõem à sua aceitação são mais aparentes que reais. E é interessante, Kardec usa em mais de um momento esse tipo de argumento. Ou seja, é como se fosse um convite para que a gente pudesse investir naquilo ali e verificar se realmente a nossa recusa faz sentido. Que muitas vezes é mais aparente do que irreal. Ou seja, a irrealidade daquilo é mais aparente do que a gente imagina. Então, é importante a gente insistir um pouco mais para verificar se a nossa dúvida não pode ser esclarecida. Então, Kardec ele não tinha o hábito de recusar qualquer coisa. Quando ele percebia que algo era sério, assim ele procedia, buscando compreender mais a fundo aquilo ali. Vide a respeito, diz ele, do assunto, os artigos da Revista Espírita de janeiro de 1859, de fevereiro de 1859, de maio de 1859 e novembro de 1859. Também janeiro de 1860, março de 1860, abril de 1860 e também julho de 1861. São algumas dicas que ele dá de textos que falam dessas questões. Aqui, na minha tradução, está tudo em francês, por isso que eu só li os meses e os anos que faz referência aí aos assuntos. Ficaria bastante complicado, meu francês não está muito bom. Na verdade, eu não sei francês, a gente aprende alguns fonemas e às vezes falamos de forma correta, como podemos também cometer alguns erros. Mas precisamos exercitar para podermos ler melhor, que não foi o caso aqui agora, por isso eu preferi não ler em francês nas palavras aqui, para não cometer algum erro, né? Mas vale aqui o conteúdo, se nós formos lá buscar nas referências aí, que eu estou dando aqui para o amigo ouvinte, é só a gente buscar quase que numa sequência, né, de 1859, em todos os primeiros meses de 1859, e também os primeiros meses do ano de 1860 da Revista Espírita. A gente vai encontrar ali assuntos falando a respeito dessa temática que está nos envolvendo aqui, que o Kardec nos chama a atenção, né? E continua ele: a faculdade de expansão dos fluidos perispirituais está hoje mais que demonstrada pelas mais dolorosas operações cirúrgicas praticadas em pessoas adormecidas pelo clorofórmio, pelo éter e pelo magnetismo animal. Não é raro, com efeito, ver um paciente entreter-se com os circunstantes sobre coisas agradáveis ou transportar-se em espírito para lugar distante do anfiteatro, enquanto o corpo está sendo retalhado. A máquina humana, total ou parcialmente imobilizada, rasga-se sob o gume do escalpelo brutal do cirurgião. Os membros contraem-se, os nervos transmitem a sensação do aparelho cérebro-espinhal. A alma, porém, que no estado normal é a única a sentir dor,
que se manifesta exteriormente, agora momentaneamente destacada do corpo que está sob a impressão dolorosa, dominada por outros pensamentos, por outras razões. Mal se adverte do que se passa em seu envoltório moral e fica insensível. Quantas vezes não se tem visto soldados feridos gravemente, dominados pelo ardor do combate, bater-se ainda por muito tempo, sem se darem pelos ferimentos? Quando se está excessivamente preocupado, pode-se receber o mais violento choque, e só depois de cessar a abstração é que se terá a sensação dolorosa. A quem não terá acontecido em profunda contenção de espírito atravessar uma multidão tumultuosa sem nada ver, sem nada ouvir, conquanto o nervo óptico e o aparelho auditivo tivessem recebido as sensações e as houvessem fielmente transmitido à alma? Isso acontece muitas vezes durante a nossa vida. Tudo isso que ele está falando aqui, relatando, essa nossa relação, essa nossa capacidade de ficar neutralizado a certas situações e mesmo ligado à dor, coisas do tipo. Interessante esse caminho que Kardec está seguindo aqui a partir desses últimos parágrafos. Vamos dar continuidade para não ficarmos perdidos, né? A quem não terá acontecido em profunda contenção de espírito atravessar uma multidão tumultuosa, voltando aqui só para a gente não perder o fio da meada, sem nada ver, sem nada ouvir, conquanto o nervo óptico e o aparelho auditivo tivessem recebido as sensações e as houvessem fielmente transmitido à alma. Diante dos exemplos que procedem, ou melhor, que precedem, é anterior, e de uma multidão de fatos que seria longo enumerar e que podem ser apreciados por quem quiser, não resta dúvida que, enquanto o corpo desempenha as suas funções orgânicas, o espírito pode ser atraído de longe por preocupações de outra ordem. O perispírito, indefinidamente expansível, garantindo ao corpo a elasticidade e a atividade necessárias à sua existência, acompanha constantemente o espírito em suas viagens pelos mundos ideais. O perispírito, Se, demais, nos lembrarmos da sua propriedade de condensação, que lhe permite tornar-se visível sob as aparências corpóreas aos médiuns videntes e, mais raras vezes, a quem quer que esteja onde se apresenta o espírito, menos dúvida se terá a respeito da possibilidade dos fenômenos de ubiquidade. E Kardec vai levando a gente a perceber que, mesmo durante a nossa circunstância comum, do dia a dia, em muitas situações a gente percebe que a gente não passa por certas circunstâncias sem as perceber. Isso tudo para levar a gente a entender que a questão de você estar num lugar e no outro ao mesmo tempo é perfeitamente possível. Mas geralmente há uma neutralização da atividade de uma parte, principalmente a que está vinculado ao corpo físico somente. O espírito, ele é que vai para uma outra parte com o seu perispírito, e lá ele pode assumir características que vai desde da visualização, ou da visibilidade de alguns em relação ao espírito, como da própria materialização, onde as pessoas podem tocar, como existem casos aí na história, nos anais da própria Igreja Católica, principalmente, em relação a determinados fenômenos de pessoas em que depois foram canonizadas como santos. Continuando aqui um pouquinho mais do texto. Fica, pois, demonstrado que uma pessoa viva
pode aparecer simultaneamente em dois pontos distantes, que eu acabei de falar isso aí, né? E aqui ele vai falar com mais propriedade. Num, com o corpo real, noutro, com o perispírito condensado momentaneamente, sob a aparência das formas materiais. No entanto, de acordo nisto como em tudo, com Allan Kardec, não podemos admitir a ubiquidade senão dos casos de perfeita semelhança entre o ser aparente e o real, em todos os seus modos de manifestar-se, como são, por exemplo, os fatos citados nos números 1 e 2, que são, esses 1 e 2, né, que são daqueles primeiros que nós lemos. Um fala sobre um proprietário de campo, que ele foi visto pelo cocheiro na estrebaria, com os olhos fitos nos animais, só que ele estava comungando na igreja. E a outra situação foi um juiz de comarca, que ele tinha mandado um empregado a uma povoação vizinha, um povoado, né? E depois de um tempo, ele viu esse empregado entrar e tomar um livro da estante e folheá-lo. E aí esse juiz de comarca perguntou abruptamente por que já não tinha partido. E a estas palavras, o empregado desaparece na frente dele. Desaparece, né? Ali, literalmente, né? Não é sair correndo, não. Ele desaparece no sentido mesmo que era uma aparição. Então aí são casos assim, né? E aí continua aqui o texto. Quanto aos restantes, aos outros, né, textos, outras referências e histórias que foram contadas, impossíveis para nós, se lhes aplicar a teoria da ubiquidade, julgamo-los, se não indiscutíveis, pelo menos admissíveis, encarados por outra face, né? Nenhum dos nossos leitores ignora que os espíritos desencarnados possuem a faculdade de aparecer debaixo da forma material em certas circunstâncias, e especialmente aos médiuns videntes. Entretanto, num determinado número de casos, bem como nas aparições visíveis e tangíveis, há um número de pessoas, é evidente, que o percebimento da aparição não é devido à faculdade mediúnica dos assistentes, mas à realidade da forma corporal do espírito. E neste, como nos casos de ubiquidade, essa forma é devida à condensação do aparelho perispiritual, como nós já estudamos aqui, né, da questão do perispírito e das suas manifestações. Ele pode ser expansível, ele pode tornar-se mais material ou mais etéreo. No caso aqui, né, ele está se tornando mais material e pode ser visto por muitos. Ora, se as mais das vezes os espíritos, no intuito de se fazerem reconhecer, aparecem tais quais eram em vida, como com os vestidos que lhes eram mais habituais, não lhes é impossível apresentar-se diretamente vestidos ou com outra qualquer forma, como, por exemplo, o Follet de Bayonne, que aparecia às vezes com a forma pessoal, outras com as de seus irmãos, mortos também, e outras ainda com as de pessoas vivas e mesmo presentes. O espírito tinha o cuidado de se fazer reconhecer, a despeito das formas variadas com que se apresentava. Ainda que não tivesse feito assim, não é evidente que os assistentes ficariam convencidos de terem presenciado um caso de ubiquidade? Tomando este fato, que está longe de ser único, por norma de juízo, se procurarmos explicar por aquele meio de números, né, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ser-nos-á talvez possível aceitá-los como reais, ao passo que, admitindo a ubiquidade, a incompatibilidade dos pensamentos, o antagonismo dos sentimentos e a atividade do organismo de ambas as partes, não nos é permitido considerá-los
possíveis. E aqui, amigo ouvinte, nós vamos parando, né? Esse assunto ele tem uma certa complexidade, mas faz a gente compreender, né, que os fenômenos produzidos pelo espírito ou pela alma humana são muito variados. E esse que estamos tratando aqui é um deles, que é a capacidade do espírito se manifestar em outro lugar, mesmo estando vivo. O que a gente chama de ubiquidade, né, ou de bicorporeidade, ou seja, é um fenômeno produzido pela alma humana. Mas ficamos por aqui, querido amigo ouvinte, desejando a todos muita paz e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra para dar continuidade ao estudo da nossa codificação espírita. Especificamente aqui no nosso horário, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos ainda no comecinho do livro, estamos na sua introdução, e no programa anterior nós iniciamos o estudo de Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do espiritismo. Então agora nós vamos diretamente entrar no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, ver onde ela coincide com os ensinos cristãos e espíritas. O primeiro item é o seguinte, diz aqui Allan Kardec, repetindo as ideias de Sócrates. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles encarnando e, recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Essa é a ideia do Sócrates. Só de ele achar que existe uma alma encarnada no homem, para aquela época já é um avanço extraordinário. E vem de acordo com o que prega a doutrina cristã, que diz que nós somos uma alma encarnada, qualquer religião cristã, para isso, assim como o espiritismo também. E diz aqui que na espiritualidade convivemos com o verdadeiro, com o belo, com tudo de bom e de bem. Separando-nos disso, estamos encarnados, mas continuamos com saudades do passado quando estávamos na espiritualidade. Então Kardec comenta assim: não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência entre o princípio inteligente e o princípio material. É, além disso, a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo, a que aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual, para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É, finalmente, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Realmente, algumas religiões interpretam isso desta forma. Então, nós não interpretamos assim. Mas há fundamento em religiões cristãs que entendem desta forma. Sócrates, aparentemente, não entrou nesses detalhes. O segundo item diz o seguinte, voltando ao que Sócrates pensava: a alma se transvia e se perturba
quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças, ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e sendo da mesma natureza, permanece aí ligada por tanto tempo passa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Pensamento do Sócrates, que está muito geral em relação ao que nós estudamos, mas não contradiz nada das filosofias cristãs. Então Kardec interpreta da seguinte forma: assim, o homem que considera as coisas de baixo, terra, do ponto de vista material, vive iludido. Para as apreciar com justeza, é preciso vê-las do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. A verdadeira sabedoria deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o Espiritismo. Ele nos remete ao capítulo 2 deste livro, seu item 5º. Isso nós vamos estudar mais à frente. Então está nos dizendo isso. A pessoa que só acredita na existência material, ela está limitada pela própria materialidade. Ela tem muitos questionamentos, coisas que não compreende, que não entende, e que ela, vamos dizer assim, duvida, não aceita e fica com uma interrogação por falta do entendimento espiritual, que Kardec diz que está acima, o ponto de vista espiritual vem do alto. Isso é uma forma, vamos dizer assim, metafórica de explicar, do alto. Está acima, o pensamento espiritual está acima, e traz muitas explicações para as coisas que quem é só materialista não entende, não interpreta e simplesmente diz que não acredita no espírito e pode ter saudações. Não quer nem discutir o assunto. E fica limitado. Não tem explicação para uma série de coisas. Diz que é o acaso, que é a genética. É uma opção de coisas que não tem nada a ver, que não são causa de coisa nenhuma. O acaso não é causa de nada, a genética não é causa de coisa nenhuma. E são consequências das nossas ações como espíritos, encarnado ou desencarnado. Tudo que nos acontece é consequência das nossas ações. Sejamos encarnados ou não, nesta existência ou em existências anteriores. Quem não acredita, só acredita na materialidade, tem os argumentos que não se sustentam, mas cada um considera da forma que achar que deve considerar. Não somos nós que vamos querer convencer ninguém do contrário. Segue então Sócrates. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, mesmo as palavras usadas por Paulo, né? Nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Então, isso é perfeito, quer dizer, enquanto nós estivermos só nos limitando a usar só as prerrogativas que o corpo tem, nós continuamos sentindo falta do nosso maior desejo, que todo mundo tem desejo de saber a verdade. O que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos, por que me acontece isso, por que acontece isso com o fulano, por que isso tão bom está sofrendo. Essas questões todas seriam esclarecidas com o quê? Com a verdade. O próprio Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendeu? Nem os materialistas questionam isso. Entende? Mas enquanto estiverem só pensando na matéria, vão estar muito longe da verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Então, enquanto estivermos gastando nosso tempo para cuidar do corpo, o que é necessário, o que é importante, não temos tempo para nos dedicar à parte espiritual. Além disso, ele nos enche de desejos, apetites, de temores, de 1000 quimeras, de 1000 tolices, de maneira que com ele é impossível sermos sábios, ainda que por um instante.
Olha como Sócrates foi fundo. Não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma nos está ligada ao corpo. De duas uma, ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então, é lícito esperar, com homens igualmente libertos e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa é a questão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não lhes parece terrível de algum modo. O que Sócrates fala aqui é aquilo que nós entendemos como espíritos. O corpo realmente nos excita uma série de coisas que nós dizemos assim, vamos dizer assim, a carne pecou por causa da carne, agiu errado por tentações da carne. Isso também é a mesma coisa, é uma metáfora para dizer que a nossa vivência encarnados realmente nos suscita uma série de armadilhas, porque precisamos nos alimentar, nos reproduzir, viver uma vida confortável. São os desejos que temos para o nosso corpo, viver bem. E isso nos causa dificuldades de nos limitarmos ao necessário. Coisa que nós já estudamos isso no livro dos Espíritos, mas podemos estudar de novo aqui no Evangelho, que nós devemos nos restringir ao necessário para a vida do corpo. É muito difícil para qualquer um de nós distinguir o que é necessário e o que é supérfluo. Agora, como espíritos, conversando até com outros espíritos mais experientes, nós não vamos ter dificuldade disso. Por isso, daí a busca pelo conhecimento da verdade será feita pelo espírito desencarnado. Está aí, como diz Kardec aqui, está aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas em razão dos órgãos corpóreos. Então, o corpo dificulta a alma, quer dizer, que é a nossa essência, algumas coisas, e o da expansão dessas faculdades depois da morte. Realmente, depois que o nosso espírito está liberto do corpo, ele tem expandido toda a sua capacidade intelectual e moral. Mas não se trata aqui senão de almas de escol, já depuradas, claro. Porque os espíritos mais depurados que nós vão sentir muito mais dificuldades quando estão encarnados que nós estamos aqui muito ligados, muito ainda desejosos das coisas que o corpo necessita. Nós ainda não conseguimos nos abster de certos prazeres mundanos em benefício dos prazeres espirituais. Nós estamos ainda no meio do caminho. Não somos totalmente seres animalescos, já passamos por isso, mas ainda não somos espíritos depurados, puros. Nós ainda temos momentos que buscamos essa pureza espiritual, com o nosso avanço moral e tudo mais, a combater as nossas más inclinações, como é proposto para o espírita verdadeiro. Nós ainda estamos ligando muito às tentações que nos trazem aqui a vivência no mundo. Nós estamos no meio do caminho. O mesmo não se dá com as almas impuras. Exatamente, as almas impuras estão muito mais próximas aqui da materialidade do que as almas puras. Nós vamos, assim, achar que por os estudos que estamos fazendo, já nos achamos no meio do caminho. Nós não podemos nos considerar impuros a um grau muito alto. Vamos falar a verdade. Não é? Também não somos puros, nós estamos assim no meio do caminho, digamos. Nós temos consciência de que precisamos apurar a nossa alma. Sabemos disso. As almas totalmente impuras nem têm noção disso, acho que aquilo é assim, pronto. Nós já temos noção que ainda temos muita impureza em nós, estamos lutando para depurá-las, que é o que é proposto para o espírito verdadeiro. Lutar contra as suas más inclinações. A primeira parte, que é a nossa transformação moral, nós já estamos fazendo com esses estudos aqui do Evangelho. Estamos transformando a nossa moral. Muitas coisas que nós aceitamos antes, não aceitamos mais. Sabemos disso. Volta e meia nós caímos, porque nos deixamos levar pela tentação das nossas más inclinações. Então estamos lutando contra elas. Por isso que eu digo que nós estamos no meio do caminho. Não somos almas totalmente impuras, mas também não somos totalmente puras. Estamos no meio do caminho. Por isso que nós somos espíritas. O espiritismo é para isso, para nos fazer avançar, depurar a nossa alma, buscar a pureza. É para isso que o espiritismo serve, para nos ajudar nesse caminho, nessa luta, para nos tornarmos no futuro espíritos puros. Essa é a ideia. E para isso nós usamos o conhecimento
trazido pela doutrina espírita, porque se dependesse do nosso próprio conhecimento, seria difícil, porque nós estaríamos ligados às coisas do mundo, não íamos nos preocupar com nossa alma, com o nosso espírito. Então, esses ensinos aqui são fundamentais para a nossa evolução. Mas não podemos ficar preocupados porque não conseguimos ainda atingir o nível daquilo que nós já estudamos. Não conseguimos atingir ainda. Mas nós sabemos que temos aquela meta, temos que atingir aquilo ali. Ah, mas eu erro, eu faço isso, eu sabia que não podia fazer, mas fiz. Faz parte. Ninguém, porque aprendeu aquilo hoje, já sai executando amanhã e nunca mais erra. Não existe isso. Ainda não existe para nós isso. Tudo é uma questão de exercício, treinamento, é uma mudança de gosto, mudança de paladar, mudança de desejos. Ninguém larga os seus desejos de uma hora para outra. Nós vamos perdendo o gosto por algumas coisas. Às vezes a gente gostava de fazer uma maldade com alguém, fazer futrica, fazer um monte de coisas erradas, falar mal, essas coisas, a gente fazia isso. Hoje, se nós fizemos, nós nos sentimos mais incomodados, já lutamos para não fazer mais. Mas fazemos às vezes ainda. Somos às vezes grosseiros, ofendemos. Então, faz parte ainda do nosso dia a dia. Mas nós temos noção de que não podemos fazer. Se compararmos com a maioria da tropa, a maioria não está nem aí. Infelizmente. Mas tudo bem, eles vão chegar no ponto que nós estamos. Não quero dizer que nós somos melhores, não. Nós já estamos com os olhinhos abertos. Opa, não estava bom antes, naquela vida complicada, não estava bom. Se eu melhorar um pouquinho em alguns aspectos, vou me sentir melhor, mais confortável. Isso é que nós percebemos em nós. Percebemos em nós. Quando nós praticamos o bem, nos sentimos felizes. Quando praticamos algo errado e nos arrependemos, nós nos sentimos mais aliviados. E lutamos para não fazer de novo. Isso que interessa. Porque nós ainda estamos aqui na carne, na corrupção da carne, como dizia Paulo. E parece que Sócrates também dizia a mesma coisa. Estamos ainda envoltos nessa corrupção, então temos dificuldade. Mas temos aí a eternidade para resolver. Agora não vamos abusar disso, né? Levar milênios para resolver. Não, nós já temos esse conhecimento, vamos tentar de aproveitar o máximo possível. Que não vai dar para aproveitar tudo nesta vida, com certeza não vai dar. Ainda vamos sair dela ainda com muitas coisas a serem resolvidas. Mas com certeza vamos sair menos ruins do que quando entramos. Com certeza, absoluta. Já estamos hoje menos ruins de que éramos há alguns anos passados. Então já somos menos ruins. Não somos bons, nada disso. Somos menos ruins, graças a Deus. E acho que estamos no caminho para nos tornarmos melhorzinhos, né, digamos assim. O quarto item segue aqui com a doutrina de Sócrates. A alma impura, nesse estado, encontra-se oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Muitas vezes é isso, nós estamos aqui nesse estado em que estamos e por desconhecer a espiritualidade, o que se passa na espiritualidade, temos medo, horror disso. Não acontece conosco, que somos espíritos que conhecemos o mundo espiritual, sabemos de que se trata. Já não temos tanto horror assim de um dia irmos para a espiritualidade. Não queremos, temos que cumprir nossas tarefas aqui, mas não temos nenhum medo assustador como a maioria das pessoas pode ter. Erra, então, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz com que a vista humana possa percebê-las. Então, ele está dizendo aqui que erra no sentido de vagar, né? Erra não de cometer erros, erra no sentido de vagar. Então nós vagamos então em torno de monumentos e túmulos, né, de pessoas que já viveram aqui, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas. E nesses lugares tem gente até que vê o que o povo chama de fantasma, né? Os espíritos encarnados ali. Como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda
inteiramente puras. Então essas almas que não estão totalmente puras ainda ficam vagando em torno dos seus túmulos, suas estátuas, suas coisas, suas casas, né? Fica vagando. E as pessoas veem, né? Os videntes veem. Não são as almas dos bons, mas a dos maus, que se veem forçadas a vagar nesses lugares onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiam as reconduzam a um corpo. O que ele está dizendo aqui é que esses espíritos que não estão totalmente esclarecidos, e nós que trabalhamos na mesa mediúnica, sabemos que eles se manifestam ali, e é exatamente isso. Eles não têm noção ainda do que está acontecendo com eles. Muitos deles são impuros, como nós, ainda vão vagar nos seus túmulos, nas suas estátuas, nas suas casas, e perdidos, coitados. E aqueles que veem ou percebem, os veem dessa forma sofrida. Isso apavora a gente. Dá medo. Ele está dizendo aqui, essas pessoas, esses espíritos, ficam nessa situação até que venham a reencarnar. É o que ele está dizendo aqui. E continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as conduzam a um novo corpo. Então o teu desejo de voltar a participar das coisas do mundo força com que eles reencarem. Isso o Espiritismo ensina. É o que nós aprendemos aqui na doutrina espírita. Por isso que nós temos essa noção do que é o mundo espiritual e não temos medo dele. Sabemos lidar com essas criaturas que estão lá e que se manifestam, vêm conversar conosco em busca de esclarecimentos. E nós fazemos esse trabalho junto para essas pessoas. Então, sem dúvida, retornam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituem objetos de suas predileções. Então eles voltam a encarnar e vão dar continuidade a tudo aquilo que eles gostavam antes. Até que um dia vão receber esclarecimento. Se não receberam quando estavam desencarnados, Deus permita que eles um dia frequentem um centro espírita para poder se esclarecerem. É o que acontece com a maioria de nós. Reencarnamos aqui sem ter noção das coisas e com a vida vamos passando, chega um momento que tomamos contato com a doutrina espírita. Aí começamos a nos esclarecer e a coisa fica menos pesada para nós. Já com essa informação, com esse conhecimento. Agora, nós estamos tendo esse conhecimento agora, a partir do século XIX para cá. Mas na época de Sócrates, 5 séculos antes do Cristo, ele já pregava isso. E vocês acham que as pessoas naquela época iam entender isso? Ele pregava isso para os jovens. Os fariseus da época achavam isso um absurdo. Né? Então, solução, dá um fim no Sócrates. Mais ou menos é o que houve com Jesus. Então Kardec nos diz aqui, não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas que ainda se mantém sob o jugo da matéria é descrito de tal qual o mostra o Espiritismo nas evocações. Mas ainda, é dito que a reencarnação num corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. Está lá no Livro dos Espíritos isso, né, gente? O Espiritismo não diz outra coisa, acrescentando apenas que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade, que possui conhecimentos adquiridos, traz ao renascer menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na sua existência precedente. Ou seja, o esclarecimento, ainda quando estão na espiritualidade, facilita a reencarnação futura. É isso que nós fazemos quando recebemos esses espíritos necessitados nas nossas mesas mediúnicas. Para eles é um grande benefício, eles quando reencarnarem já vão voltar com outros conhecimentos. Assim, cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. Perfeito, exatamente o que a doutrina espírita nos ensina. Isso era dito por Sócrates e causou aquela celeuma toda que ele acabou sendo condenado à morte. Por isso, então vejamos como o mundo mudou. Ninguém hoje está sendo condenado à morte por pregar o Espiritismo. Graças a Deus nós avançamos muito, né, gente? Então vamos ficando por aqui hoje, vamos voltar no próximo programa, dar continuidade a esse estudo belíssimo da relação dos ensinamentos de Sócrates e Platão e o cristianismo e o Espiritismo. Por hora, desejo a vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.